paz do Senhor. Boa noite. Nós estamos aqui nesta noite para mais um momento com Deus para refletir na palavra do Senhor. Eu quero meditar nesse dia de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20. Capítulo 20, versículo... Vamos ler do versículo 11 em diante, que diz assim a palavra do Senhor para a nossa meditação. E Maria estava chorando, junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou para o sepulcro. E viu dois anjos de veste branca assentando-se aonde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disse-lhe eles: Mulher, por que chora? E ela disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabendo que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o jardineiro, e disse-lhe: Senhor, se tu levasse, me diz aonde puseram, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltou-se e disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai aos meus irmãos, disse que eu subi para o meu Pai, e o vosso Pai, e meu Deus, e o vosso Deus. E Maria foi e anunciou aos discípulos o que o Senhor lhe disse isso. E chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrando as portas, aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. E chegou Jesus e, pondo-se no meio, e disse-lhe: A paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-se as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegrou e vendo o Senhor. E disse depois Jesus outra vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Receba o Espírito Santo. E aqui, irmãos, no versículo, João capítulo 20, versículo 26, ainda diz assim: E 8 dias depois, estando outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé, e chegando Jesus, estendendo as mãos fechada, e apresentou-se no meio, e disse: A paz seja convosco. Nós conhecemos muito bem essa passagem, irmãos. João capítulo 20, que é até um louvor que diz que Maria chorando, Jesus se apresentou. Mas o que eu quero meditar com vocês nesta noite, usar como tema, dizendo: Jesus traz paz. Jesus traz paz em meio à tribulação. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus passou, padeceu, crucificado, Jesus já foi açoitado. Agora a Bíblia diz que é o terceiro dia da semana. Maria se levantou cedo e foi ter com o mestre, levar especiaria. Mas a Bíblia diz que quando chegando ela viu a pedra removida. Ela chorou, se assustada, pensando que alguém havia tirado, roubado, levado o corpo do mestre. A Bíblia nos diz que 2 anjos, um à sua cabeceira, outro ao seu pé assentado. Ele diz: Por que chora, mulher? Por que buscar entre os mortos o vivente? E a Bíblia diz a outra vez que
Jesus se apresenta a Maria e diz: por que chora, mulher? E ela, não reconhecendo que era Jesus, achando que era o jardineiro, diz: aonde puser o corpo do meu Senhor, fala que eu levarei. Mas quando Jesus fala diretamente com ele, quando Jesus diz assim, ele disse-lhe Jesus: Maria, ela voltou-se e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu que era Jesus. E logo que ela reconheceu que era Jesus, Jesus diz assim: não detém, que ainda não subi ao Pai, mas vai aos discípulos e comunica que eu estou subindo ao Pai. Agora a Bíblia diz, irmãos, que ela relatando, Jesus se faz presente no meio de discípulos, porque a Bíblia diz que eles, chegando à tarde, a Bíblia diz que eles trancaram a porta, fechado, com medo dos judeus, se trancaram com grande temor, com grande medo de ser apedrejado, de ser morto. E quando Jesus chega no meio deles, a primeira coisa que Jesus fala: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Jesus anuncia a paz. E a Bíblia diz que aqueles homens, reconhecendo que era o mestre, viram que era o mestre. Aí no versículo 21, e disse-lhe Jesus: pois outra vez, olha, Jesus falou outra vez: a paz seja convosco. E Jesus, irmãos, quando falou, aquele medo, aquele temor que estava entre eles, se acabou, irmãos. E Jesus, havendo dito isso, soprou sobre eles. Ele diz: receba o Espírito Santo. Eu não sei o que está te prendendo, o que está te amedrontando, o que está fazendo você se esconder, mas Jesus nesta noite está se apresentando assim, falando: a paz seja convosco. E Jesus está soprando sobre a tua casa, sobre a tua vida, o Espírito Santo. E quando Jesus chega, a paz seja convosco, que assopra o Espírito Santo sobre a tua vida, tudo vai mudar a tua história. Você vai passar por luta, dificuldade, tribulação, mas você vai sentir a paz do Senhor. Você vai passar por muitas vezes noite chorando e pela manhã virá alegria, mas você vai sentir a paz de Deus no teu coração. Jesus nunca vai, irmãos, te mostrar uma solução para o teu problema, para a tua luta, que você estiver atribulado, angustiado. Não, Jesus vai trazer primeiro a paz. Porque quando a gente tem paz, a gente senta, a gente ouve com atenção. E Jesus quer trazer a paz sobre a tua casa, sobre a tua vida, para Ele te mostrar o caminho, o protocolo, o rumo certo a ser tomado para você passar por esta luta, por essa dificuldade. E a Bíblia diz, irmão, que Tomé não estava no meio deles, não acreditou. Ele falou: só quero acreditar se eu ver o Senhor, se eu tocar nas feridas, se eu ver o lado dele. Tomé ainda estava atribulado, sem paz, angustiado. Mas a Bíblia diz que no versículo 26, 8 dias depois, Jesus se apresentou outra vez aos discípulos, e dentro com eles estava Tomé. E chegando Jesus, estendendo as portas fechadas, se apresentou no meio deles e diz: a paz seja convosco. Aí Tomé chegou a paz. Aí quando Jesus falou: toca, Tomé falou: não quero nem tocar, Senhor. A tua paz me alcançou e já mudou a minha história.
A paz de Jesus vai mudar.